Pessoal, vamos começar aqui esse painel. São 3 grandes amigos aqui que eu gostaria de convidar para te bater um papo. Acho que vai ser um papo super suave aí. E um tema que está sendo bastante discutido, que é o poder das experiências digitais em uma jornada do cliente cada vez mais conectada. Então, vamos lá. Chamar o primeiro painelista aí, Daniel Rosa, CIO da Sompo. Daniel, que já está há 30 anos no segmento de TI, passou por diversas indústrias e focado em seguros. Valeu, Dani. Bem-vindo, amigo. Nosso segundo painelista, Fábio Andrade, é diretor de dados e inovação na Rede Dora Sul América. Fabinho tem 25 anos de experiência na área médica, na maior empresa de saúde da América Latina. Viu, Fabinho? Para completar nosso painel aí, grande parceiro nosso, Ronaldo França. Ronaldo é Business Development Insurance Manager na AWS. Ronaldo está com 20 anos de experiência liderando iniciativas de transformação digital e inovação no mercado de seguros. Ronaldo, obrigadão aí. Pessoal, começando aqui, a tela vai ter um QR Code, em algum momento ela deve aparecer aí, para vocês mandarem perguntas, fiquem à vontade. E começando, acho que o primeiro assunto aqui, a primeira questão, que a gente tem conversado muito, né? Como é que vocês utilizam, acho que hoje em dia a base de tudo aí são dados, né? E todo mundo trabalha, desde para você fazer uma API, uma integração, fazer tomada de decisão. Então, te pensa, né? Como é que vocês utilizam hoje em dia para tomada de decisão, dados e analíticos? Como é que estão sendo coletados, sendo utilizados, sendo tratados isso? Começar aqui com Dani. Dani, começa aí. Bom, boa tarde a todos. Dados é engraçado, né? Quando eu comecei, você falou 30 anos aí de experiência, né, na área. Quando eu comecei, a área se chamava processamento de dados, né? E se a gente parar para pensar, dados sempre foi a fonte e o fundamento de tudo, né? Hoje você não consegue decidir muita coisa se você não olha para os dados. Então, a gente, hoje, por exemplo, lá na Sompo, a gente tem buscado como que no setor de seguradoras, onde a gente fala muito de risco, né? Como é que a gente, de fato, usa os dados daquilo que a gente não vê para poder ajudar na avaliação de risco. Então, só para ilustrar aqui, todo mundo fala da apólice, fala, no meu caso, né, da apólice, do endosso, mas a questão é, as apólices e que eu não converto, né, o seguro que eu não vendo, ele me fala muito, e a gente às vezes não percebeu isso. Então hoje a gente procura capturar esses dados para poder entender por que não vendeu. E no caso de risco, a gente sempre está olhando o que aconteceu, olhando pelo retrovisor, mas nem sempre nós estamos olhando para o retrovisor lateral, né, que eu falo. Então é olhando o que vem dos lados e pondo nessa maçaroca de dados para tentar chegar a uma conclusão. Bacana, Dani. Fabinho, fazer o mesmo questionamento para você. Você que é um cara que também tem uma grande experiência em dados, em cima disso, Analytics, Reddor, Sul América agora. O que você acha sobre esse tema aí? O que você poderia contribuir também com todo mundo? Oi, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A minha indústria é uma indústria muito fragmentada com relação à informação. Eu conto essa história regularmente para as pessoas poderem entender a dificuldade que é dados em saúde. Se outras pessoas participaram de outros painéis que eu estive, eu já contei essa história. Como é que o mercado de saúde privado nasceu no Brasil? O Brasil é um país muito novo. Sim, a primeira UTI no Brasil ela fez 50 anos agora, que foi no Einstein, em 1972. Então, a gente é muito novo. Os hospitais privados nasceram basicamente na década de 40. Até então, a gente só tinha basicamente Santa Casas. Pegava um médico de uma família mais abastada, juntava com outro médico de uma família mais abastada, compravam um sobrado no município dele, subia um hospital com 40 leitos, esse hospital passou para os filhos 50 leitos, passou para os netos 60 leitos. O que isso tem a ver com dados? Tem tudo a ver com dados. O Brasil hoje possui 4.700 hospitais com média de 60 leitos. Essa conta não fecha de jeito nenhum. Assim, eu, como Reddor, como rede de hospitais, eu cresci desse jeito. Assim, só para vocês terem a ideia, durante o nosso IPO, a gente achou um documento que foi escrito pela Universidade de Berkeley, se não me engano, eu sempre confundo se é Berkeley, Cornell, mas uma das duas, que um hospital privado, para dar lucro, tem que ter no mínimo 150 leitos. E para poder isso acontecer, é uma palavra só, escala.
Assim, eu tenho que comprar muito bem os meus insumos hospitalares, eu tenho que negociar muito bem com quem paga os meus serviços, e para isso eu preciso de informação. O problema é que os sistemas hospitalares foram feitos para esse público, não foram feitos para mim como uma rede de hospitais. Então, a Redditor, para ela chegar onde ela chegou, ela nasceu literalmente data-driven. A gente nasceu em 1998 com esse pensamento, de que a gente precisava de informação para poder crescer. E a gente teve o sponsor a Redditor é uma empresa familiar, a gente teve o sponsor da família para olhar isso sempre como uma área de negócio e que foi fundamental para o nosso sucesso. A área de dados da Redditor, ela sempre foi vista como uma área de negócio, não como uma área de tecnologia. Então, hoje, dentro da empresa, todas as tomadas de decisões são baseadas em informação, todas elas. Sim, a gente hoje possui 74 hospitais com 63 bases de dados separadas. Eu jamais ia conseguir ter um relacionamento digital com o cliente, eu jamais ia conseguir comprar medicamento de uma forma única se a gente não criasse a nossa própria metodologia de informação há 20 anos atrás. Então, assim, hoje, a companhia enxerga, divulga. A gente não é muito bom em fazer marketing, vocês não vão ver muita coisa sobre nós, mas a gente entende, a empresa, o board entende perfeitamente como a área de dados é a maior vantagem competitiva da companhia. Bacana. Falar um pouquinho, Ronaldo, como é que hoje em dia a AWS está tratando esse assunto? Você vê que vocês têm diversas soluções lá, tem diversos cases também. Então, se puder falar um pouquinho para a gente. Legal, obrigado pelo convite para participar. Parabéns para a Sensidia pela organização do evento. Obrigado. Prazer estar com vocês aí também, dando aula, e eu aqui aprendendo também. É engraçado que o Fabinho falou desse tema do valor do dado para essa indústria de saúde, e eu estava refletindo, poxa, eu acho que a gente está com as duas indústrias aqui, a de saúde e a de seguros, que sempre lidaram com dados, né? E essa fragmentação que o Fábio falava, eu vi nos 20 anos que eu trabalhei na indústria de seguros, o quanto isso era uma dor, né? A gente, nas seguradoras, eu trabalhei em uma, você tem as linhas de negócio e cada linha de negócio quase tem ali um banco de dados único, né? E por anos, até hoje, a gente tinha uma visão muito centrada na apólice de seguros e não no cliente. E eu comento isso assim, poxa, é teórico, né? Mas é verdade, porque também, sistemicamente, o jeito que a gente conseguia se organizar e a tecnologia que tinha até então, ela é o que permitia, né? Eu vejo a grande mudança, e aí falando um pouco do que nós da AWS começamos a ajudar, principalmente a indústria de saúde e de seguros, poxa, essa barreira não existe mais, a gente consegue ter uma visão única de cliente. E aí a importância de dados para esses segmentos, né, que projetam o futuro com base nos dados, né, e cada vez mais a gente vê anomalias, né, com os dados que a gente olha do passado, ou seja, cada vez mais uma necessidade de ser muito mais preditivo para aí poder ser preventivo, né, o poder que os dados têm, mas isso só funciona se você conseguir integrar esses dados, ter uma visão única, né, seja de cliente, e aí você processar isso numa velocidade. E hoje eu acho que a gente chega nesse momento, né? O que a gente tem visto hoje de tecnologia saindo, ela habilita esse tipo de interação, que aí pode resultar numa experiência muito melhor para o cliente final. Bacana, Ronaldo. Todos aqui nesse painel têm algo em comum, assim, que a gente vê, né? Todos vocês passaram por incorporação de novas companhias, né? E quando a gente fala de dados, isso aí é o que mais mexe, né? Você chega lá, você tem a RP de um lado, CRM do outro, diversos sistemas. E é engraçado quando você olha para isso e fala assim, cara, como é que eu vou tratar esse dado? A gente está falando muito sobre a API, né? Que a gente fala, pô, a API não é bala de prata, às vezes, para resolver tudo. A gente estava conversando muito, né? E como é que é feito, né, quando você tem essa incorporação de novas companhias? Como é que é tratado isso? Vou começar com o Fabinho agora, falando um pouquinho. Então,
como o Flecha falou, eu estou na companhia há 25 anos. Hoje eu sou o funcionário mais antigo da Redditor e vi tudo isso nascer. A gente nem era uma rede na época, a gente só tinha um hospital. E a gente cresceu fazendo M&A. E eu tive o privilégio, e isso para mim foi um dos maiores aprendizados, foi a compra de outros hospitais. Tem passagem na minha vida dentro da companhia que se mistura muito com a história da companhia, se mistura muito com a minha. Em 2003, se eu não estou enganado, o atual presidente da companhia me ligou e falou: Fábio, a gente vai começar a comprar o hospital. Então, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha escritório para fazer valuation, due diligence, a gente não tinha nada disso. Era eu e ele na raça. A gente ia para os hospitais, eu ia com um laptop debaixo do braço, pegava as informações, eu tinha um conjunto gigantesco de Depara para poder a gente entender mix de convênio, mix de glosa, para entender quanto que eu ia ganhar na hora que eu pegasse aqueles contratos com os fornecedores de insumos hospitalares, material e medicamento, quanto que eu ia ganhar. E aí a gente criou uma metodologia nossa, assim, e é engraçado falar isso, porque a empresa, mais uma vez, a empresa entende isso com tanta seriedade que esse documento que explica como essa incorporação é feita do ponto de vista de dados, fica no cofre da companhia. Sim, porque hoje a gente consegue implantar essa estrutura num hospital do zero em 24 horas. Não é mentira, tá? Quem trabalha com a gente sabe que é isso mesmo. A gente compra um hospital, 24 horas depois, a área comercial está negociando do jeito que a Redditor negocia, a área de compras está fazendo parte de compras do jeito que a gente compra como rede. Só para vocês terem uma ideia, como é que dado é importante, a gente tem uma métrica de mercado que um hospital ele tem um custo administrativo de 15%, tá? A Redditor é 4%. Só que quando a gente compra, em menos de um mês, esses 15% viram 6%. Que aí depois você vai ter negociação de longo prazo, é claro, demora um pouquinho mais. Então, assim, sem informação, a gente não ia conseguir chegar do outro lado. Assim, é público isso dentro da companhia. Dani, falando um pouquinho aí da experiência que você passou, desde que eu conheço o Daniel aí, a gente sempre tem conversado sobre os assuntos, né, os principais desafios que você tem. Acho que você tem muito a contribuir também com o assunto, né? É interessante, assim, você está ouvindo ele falar da Redditor e a gente vê quanto é importante os dados para você entender o que você está comprando, para saber comprar e para conseguir controlar, né? E pilotar a máquina a partir dos dados. Mas o nosso desafio na Sompo, além de ter a questão da gente pilotar a partir dos dados, e eu não sei o que é pior no M&A, isso é entregar os dados ou receber, né? Eu estou agora numa experiência, o mercado sabe da entrega, não quero aqui explorar isso, mas a gente tem uma dificuldade de como que a gente trata esses dados e você começa a perceber o quanto você maltratou esses dados desde antigamente até agora, e aí você começa a sofrer com eles na hora que você vai entregar ou na hora que você vai casar, e quando você recebe, para quem recebe, é muito ruim. Falando um pouquinho de dados aqui, no sentido de como que eu uso eles para entender o meu negócio, e não só para pilotar. Para pilotar, ele é praticamente meio óbvio, né? A gente precisa saber, fazer contas, entender, mas a gente muitas vezes precisa... Eu tinha um professor na faculdade, né, que falava assim, o Gabriel, espanque os dados que eles te confessam coisas que você não sabe. E essa frase eu guardei, né? Ficou marcada porque quando você entra... O Analytics, né? Você fala do Analytics, mas quando você começa a olhar teus históricos de dados, ele começa a te falar coisas incríveis que você nunca percebeu. Eu quero reduzir custo, que tarefa difícil para reduzir custo. Quando você começa a olhar seus dados de cliente, você descobre como reduzir custo. É um negócio bem interessante. E hoje o maior desafio que nós estamos vivendo na Sompo é justamente pegar os anos de... A Sompo é uma empresa que mundialmente tem 130 anos de seguros, né? Sim. Nasceu lá atrás no Japão há muitos e muitos anos. Como é que a gente pega os dados todos de 60 e poucos anos que a Sompo tem no Brasil e estuda esses dados para entender o mercado? Daniel, mas faz sentido eu pegar um dado de 15 anos atrás para entender algo que está acontecendo agora? Teste e você vai ver que faz muito sentido. Acho que essa é a grande mensagem, assim. É realmente esfolar os dados para que eles tragam aquilo que a gente não sabe. Bacana. Ronaldo? E é legal isso, né? Porque escovar os dados demandava muito tempo, né? Como processar tudo isso? E hoje não é mais essa barreira, né? Então, é muito mais estratégia, usar estratégia.
E aí, nesse tema, né, de dados, trazer um pouco da reflexão do que a gente vive. A AWS faz parte da Amazon, e a Amazon tem um pouco desses desafios, não especificamente de M&A, mas de geração de negócios, né, de unidades de negócio. E eu acho que o fator principal que mudou para essa corporação foi essa visão de ser dirigida a dados, né, e tomar decisões baseadas em dados. E esses dados, para se tomar decisões, eles têm que estar disponíveis. Então, a forma que a Amazon se organiza, e a AWS também se organiza, ela permite com que cada unidade de negócio, cada célula, atue como um microserviço. E aí eu vou fazer o link até com o nosso tema aqui desse evento, né? Então, quando a gente começou a se organizar assim, sair de uma visão centrada, monolítica, e começou a trabalhar como microserviços, isso só foi possível porque tinha disponibilidade de dados. E cada microcélula poderia tomar decisões a partir daí. Então, isso ajuda a gente na evolução como negócios de saúde, para absorver e processar e melhorar a eficiência do negócio. Em seguros, também fazer esse trabalho de pegar um histórico ou pegar uma operação e rapidamente colocar ela disponível para ela operar, para ela sair para uma outra operação, né? Eu vejo esse como um grande valor que a gente tem visto de transformação no mercado, né? E essa visão de cada um poder consumir esse dado e poder tomar decisões a partir desse dado. Não, bacana, Ronaldo. E cada vez mais os dados estão pulverizados, né, em diversos sistemas, diversos bancos de dados. E quando você pensa que você quer pegar um dado único de um cliente e você descobre que ele está em diversos sistemas, você fala, como é que eu vou trabalhar com isso? Entra um microserviço, que o Ronaldo falou, entra uma diversas integrações que você tem que fazer uma composição daqueles dados para chegar realmente ao resultado que você espera. A gente tem feito isso aí também muito na Reddit, fazendo na Sompo e diversos outros lugares. Mas para a gente, voltando aqui muito também à questão de experiência do usuário, né, que a gente falou no início, né? Como é que você tem utilizado a tecnologia para criar e recriar toda essa parte de experiências digitais, né? Quais são os principais obstáculos? Eu lembro que na Reddor, a Reddor, para quem não sabe, ela foi foi a primeira, uma das primeiras empresas a permitir que você fizesse agendamentos e retiradas de resultados de exames. Eu lembro que a gente participou ativamente desse projeto lá com vocês e foi assim, foi um boom no mercado. Falar, pô, agora eu não preciso ligar mais para um call center para agendar um exame, eu consigo depois retirar esse resultado através de um site, e tudo isso foi feito através de integração em APIs, passando pela Sensidia. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, como é que estão sendo essas experiências digitais lá com os usuários, né? O usuário final, como é que é o objetivo atualmente? Bom, vamos lá. Os dados não saem de cena nessa questão. Entender desde que você não... Vou falar de novo o meu caso. Você não vende um seguro. Por que você não vendeu? Não sei. Eu preciso capturar o dado para isso. E quando você vai olhar, e eu já vou sair de dados, tá, pessoal? Mas quando você olha o dado, você percebe que ele para numa determinada navegação do teu site. Como é que você sabe que ele parou na navegação do teu site? Porque tem um dado lá para você capturar. O Google ajuda a gente com isso hoje. O Google normal lá. Ele vai lá e faz uma estatística, mas que tipo de informações ele vinha colocando no meu site que naquele ponto ele resolveu dropar, ele resolveu sair? Como é que eu faço para capturar essa informação? Aí vamos fazer o link com a Sensidia, né? Provavelmente eu vou chamar uma API que vai guardar aquele dado em algum lugar. Então hoje o que você começa a perceber é que o dado ele pode estar em qualquer lugar de forma online, rápida, quando você precisa, sem replicação, sem duplicação, e você usando tecnologias como, por exemplo, a API e controlando isso. Falando um pouco de experiência, a experiência é péssima, porque a gente sobe aqui no palco, fala, não, eu fiz, aconteceu, voou tudo bem e tal, mas quem implementa sabe que na prática é dolorido, é bem dolorido, né? A gente não simplesmente vai lá, liga e esse negócio funciona. Então, hoje a experiência que a gente está tendo lá, para vocês terem uma ideia, nós estamos revisando a arquitetura da Sompo à luz de como que eu trafego dados de forma mais rápida entre sistemas,
sem ter que duplicar dado. Porque quando você duplica dado, você começa a ter a famosa conciliação, né? O dado que foi para lá não bate com o daqui, que falou que foi, acabou não indo, e você começa a perder o controle. Então é muito, muito melhor você processar o dado localmente e, à medida que alguém precisa, chama você e pega aquele dado, se utiliza, faz o que precisa e devolve. Claro, depende da técnica, tem que duplicar, depende da técnica, não, mas, via de regra, a gente está buscando fazer isso. Então, como experiência, o nosso grande desafio é sair daquele modelo anterior que você duplicava o dado ou levava o dado de uma base para outra e aí começava a ficar com teras e teras de dados e, no fundo, que se espremesse aquilo não dava 1 giga, né? Mas só porque você tinha dados duplicados, hoje é o contrário. Hoje você pode capturar tudo que você quiser, ter teras e teras de dados e eles continuam valendo o tera de dado, ou seja, quando eu preciso eu uso, e aí a API, por exemplo, não é a bala de prata, mas é um excelente caminho hoje em dia. Bacana. Bom, como é que a gente conseguiu resolver isso, tá? Um dos nossos principais pilares dentro da área de dados é a área de governança de dados. Então, a gente tem um time, tem uma gerência separada que só toma conta disso. Então, não tem mais essa de vou tirar a informação daqui, vou jogar ali, vou duplicar, porque não vai fazer mais. Sim, a gente tem uma série de normas para isso acontecer. E o que o Rafa falou é a mais pura verdade. E não dá para você fazer, vamos chamar de inovação sem informação. Não tem como fazer. E aí, falando um pouquinho dos cases que o Rafael falou, é legal falar sobre isso, é bacana. Olha como é que isso foi um excelente business para a companhia. A gente hoje faz mais ou menos 500 mil consultas ambulatoriais por mês, 40% são agendadas por esse canal. Tá? Em falando de dinheiro, um call center, uma ligação de call center para mim, um agendamento de call center para mim, custa em média R$ 9,00. Um agendamento online custa para mim 70 centavos. Então, assim, e para que isso acontecesse, a gente criou uma camada de informação pesada, tá? Uma das maiores dificuldades que a gente tinha no cenário que eu falei para vocês de fragmentação de informação. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Assim, um paciente meu, ele ia no São Luís Itaim, atravessava a rua, ele ia no Vila Nova Estácio, ele era outro paciente, porque era outro sistema, outro cadastro. Então, a gente investiu muito, muito mesmo no estruturante, investiu muito no esgoto. E aí, depois que você estrutura bem esse negócio, a questão de MDM, assim, é palavra de ordem dentro da companhia. Nada sai se não passar pelo crivo da área de governança de dados. E aí, depois que você consegue, não é fácil, você tem que brigar com meio mundo para isso acontecer, você tem que ter um sponsor muito forte para poder isso acontecer, mas depois que você consegue, a empresa consegue entender os benefícios. Porque aí não é só a economia do dinheiro, de você não ter a informação, isso custa dinheiro mesmo. Você guardar o dado em 3 lugares diferentes, isso custa dinheiro, seja nuvem, seja local, seja o que for. Você tem custo de backup, custo de segurança, custo de tudo. E aí a gente tratou isso de uma forma realmente governada e fez toda a diferença. Então a gente conseguiu fazer essas 2 entregas grandes do agendamento de consulta, o portal de resultado, porque assim, quando a gente fala em portal de resultado, para quem tem uma clínica só, para quem tem um hospital só, é mole. Vai plugar na base de dados de resultado e acabou. Mas como é que você faz isso com... eu falei 63 bases de dados diferentes, mas além disso, a gente tem 10 sistemas operacionais de hospitais diferentes. Então, como é que você faz isso? Até a estrutura de dados é completamente diferente. Assim, parece que é um negócio muito fácil quando a gente fala em informação, mas eu tenho um lugar que o nome do paciente é 40 posições, outro é 70. Não é. Eu tenho sexo cadastrado de várias formas diferentes. Tem lugar que é 1 e 2, tem lugar que é MF. Então, toda essa arrumação ela foi feita pela área de governança de dados, que alimenta, sim, aí alimenta a camada de API, alimenta a área de gestão de informação, e aí, de certa forma, fica muito mais fácil. No caso da Redditor, a gente conseguiu ter a camada inteira de informação dentro da mesma diretoria, inclusive a área de LGPD, para poder realmente permear a informação o ciclo natural da informação do início ao fim. Legal, assim, a gente olhar a indústria de saúde, principalmente, né? É um assunto delicado, a gente está falando de vidas. Né? Seguros também, né? A gente tem uma relação com uma vida ou com um bem de uma vida.
E quando a gente tem uma relação pessoal como a gente está aqui, a gente, por ser humano, a gente consegue identificar sinais e a gente assume algumas coisas. Então, poxa, Fabinho, quer mais água? Porque já acabou sua água aqui. Aí o digital, a experiência digital, muitas vezes parece ser fria, né? Mas o que eu tenho visto, principalmente nessa área de interação digital, experiências digitais, o que a tecnologia pode captar de sinais, e aí voltando para o que o Daniel falou, né? Poxa, você identifica que um cliente está buscando seu produto e ali em um determinado momento ele caiu. O que aconteceu? Ele está dizendo, tem uma informação ali, né? E tem um valor poderoso, né? Então, quando a gente olha na perspectiva de jornada digital, olhando com foco na experiência do cliente, o potencial que hoje a gente tem de processar, de captar cada um desses sinais e transformar isso em insights para, seja uma seguradora ou uma empresa, uma prestadora de saúde, ser propositivo, aí volta no primeiro momento que eu falei de preventivo, agora propositivo, né? Ou seja, se antever, né? Quiçá um dia gostaria muito de uma seguradora não pagar o sinistro e sim evitar que ele aconteça. E eu acho que a gente está chegando nesse momento, né? Se as seguradoras, se o mercado começa a consumir e usar esse dado dessa maneira, olhando para o bem, olhando principalmente para o cliente, para o paciente, o benefício acho que vai ser para todas, para a empresa, para o indivíduo. Então, eu vejo essa experiência digital, o processamento de dados, com alto valor hoje em dia. Perfeito. Eu estava até moderando um roundtable mais cedo e a gente estava falando sobre modernização de legado. Teve determinada hora assim, que a gente falou muito de dados, experiência do usuário, como é que isso impacta no usuário final e como é que o negócio vê isso, né? Como é que é a posição da TI. E eu achei muito interessante o que ele falou, porque a Sompo está com qual a idade? 130 anos de mercado, 65 anos no Brasil. É realmente uma realidade diferente assim, quando a gente fala de mudar de experiência do usuário. E quando a gente fala de experiência do usuário, uma das tendências aí que todo mundo tem falado, a gente falou muito aqui, inclusive, é um dos temas no principal painel nosso, que teve no Keynote, foi a inteligência artificial, teve no Web Summit lá, quando a gente puxou as 3 principais, ela era ali a primeira, todo mundo falou. Como é que a gente vê no segmento de vocês, está falando de saúde, a gente está falando de seguros, como é que a gente vê hoje em dia vocês utilizando inteligência artificial para a experiência do usuário final de vocês? Bom, Rafael, assim, você pode usar inteligência artificial em tudo, né? A pergunta é, vale a pena? Eu acho que eu sou entusiasta de tecnologia, mas eu sempre fui cauteloso em usar a tecnologia para aquilo que ela serve, não por moda. A IA você pode espetar em qualquer lugar. Se eu for falar de seguros, por exemplo, entender por que o meu cliente sai no meio do site e não compra um seguro, vai ajudar com a inteligência artificial? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, se eu entender o comportamento do meu cliente ao longo da vida dele com seguro comigo e saber se eu tenho como oferecer um seguro mais barato ou mais assertivo para ele, eu não tenho dúvida de que ela pode me ajudar. Não é nada que o ser humano não faça, mas o ser humano talvez não tenha a capacidade de... O ser humano não tem uma cabeça de pôr como uma AWS milhões e milhões de dados e confrontar contra aquele cliente e entender algo que pode acontecer. Então, você comentou da seguradora evitar o risco, né? Porque hoje a seguradora fala, pode ir, se algo acontecer, eu garanto que eu pago pelo que aconteceu. A Sompo já está numa atuada, para quem conhece um pouco mais o seguro transporte, nós já temos uma atuação que, com base em dados, eu evito o roubo da carga do caminhão. Eu não pago só o sinistro. No meu seguro está evitar o roubo da carga. O que é bom para todo mundo, porque evito o roubo da carga, eu não atraso a entrega, eu não penalizo o cliente final, eu não perco de ter que pagar um sinistro e o cliente se sente satisfeito porque ele também não perdeu o caminhão, a carga e às vezes o motorista, né? Então, nessa linha, a Sompo já está atuando. É claro que não é uma realidade para todos aqui, porque nós não somos, a maioria, né, não é uma transportadora, mas para quem é uma transportadora sabe disso.
Agora, quando você fala da inteligência artificial, como que eu posso não enxergar... Veja, o dado que o sucesso das coisas que eu capturo o dado, ele me fala muita coisa. Para eu entender meu GWP, minha receita, minha despesa, enfim. Mas o dado que hoje eu não capturo, esse dado me fala muito mais do meu negócio do que eu posso imaginar. Então, quando eu vou vender algo para um cliente, eu faço a oferta, ele compra, eu tenho todos os dados da compra. Mas quantos outros não estão comprando e por quê? Então, quando a gente olha de risco na seguradora, tá bom, André, mas eu perguntei de inteligência artificial. A gente faz isso com o humano, mas a capacidade de processar uma quantidade enorme. Quantas pessoas vocês acham que vai fazer um seguro e que não faz o seguro? Vamos dar um exemplo aqui, rápido. Cada um de vocês que tem carro, chama o seu corretor e fala, quero fazer o seguro do meu carro. Ele volta com 5, 6 cotações e fala, a melhor é da Sompo, porque eu sou da Sompo. A melhor é da Sompo. Quando ele fala a melhor é da Sompo, você ignorou outras 4. O que aquelas 4, 5 seguradoras fizeram para entender por que a Sompo vendeu, que ele não sabe, mas por que ele não vendeu? Veja, a quantidade de propostas que são dropadas por dia numa venda de seguro alto, numa seguradora do tamanho da Sompo, beira mais ou menos 4.000 cotações dia. Eu converto mais ou menos 1.000 e poucas cotações dia. Eu tenho 4.000 oportunidades versus 1.500 de entender por que eu não estou vendendo. Vocês acham que um ser humano consegue olhar isso de um dia e entender? A inteligência artificial pode entrar aí. Outra coisa, quando eu vou fazer o seguro e entender o comportamento das pessoas, eu estou baseado no feeling de um ser humano, que é perfeito e nunca será substituído. Mas se ele está de mau humor, ele tende a recusar mais seguros. Aliás, como é que eu sei disso? Porque eu escovei dados, espanquei dados. Aquele meu analista brigou com a esposa, não acordou bem, foi mal na prova, ele tende a negar mais o seguro das pessoas. Por incrível que pareça, a inteligência artificial não. Só que a inteligência artificial conseguiu mostrar esse tipo de comportamento. Então, acho que esse é o grande pulo do gato. Às vezes as pessoas falam, puxa, a ética, a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Não vai. Mas ela vai ajudar naquilo que a gente não é capaz de enxergar simplesmente pela capacidade de processamento, né? Então, acho que esse é um grande ponto. Eu acho que a inteligência artificial vem para nos ajudar. Dados, conexão, inteligência artificial, para mostrar o que a gente não vê e trazer uma inteligência que é artificial para que a gente entenda as coisas. Bacana, Rodrigo. Eu também não me deslumbro com tecnologia nova. Sim, eu detesto solucionismo, né? E inteligência artificial, para mim, não tem nada de inteligente, muito menos de artificial, né? Se você for olhar, é um sistema de computação de estatística, que o nome não é tão sexy, né? E o que mudou? Sim, IA funciona há 40 anos, o algoritmo de rede neural existe há 50 anos. O que mudou de lá para cá? Capacidade computacional. Antigamente, para poder rodar um modelo, eu tinha que comprar 700 servidores e enfiar dentro da minha empresa. Hoje em dia, eu boto um cartão de crédito dentro da AWS, subo um monte de máquina, resolvo aquilo em horas. Essa é a grande diferença. E desliga depois. Exatamente, essa é a grande diferença. O que a gente está fazendo lá? E aí, mais uma vez, a gente tem que saber utilizar a informação da melhor maneira possível. Eu vou contar 2 cases para vocês rápido. E eu vou falar de 2 pedaços dele. A gente tem um segmento dentro da companhia que se chama Enfermeiras Navegadoras. Eu sou um hospital geral, atendo 10 milhões de pessoas por ano. E uma paciente vai fazer uma ultrassonografia de mama. E mama, ela tem a massa da mama, ela tem uma numeração que vai de 1 a 6. Chama-se BIRADS, tá? As mulheres que fazem mamografia conhecem esse número. E o BIRADS 0 é normal, BIRADS 1 é massa benigna, BIRADS 2 também. A 3 começa a ter um pouquinho mais de preocupação. A 4, 30% de chance de ser maligno. A 5, 70%. E a 6 é mastectomia. E muitas vezes as pessoas fazem o exame e elas ficam soltas no sistema. Então a gente criou um algoritmo de NLP para rastrear os laudos e na hora que a gente descobre esse tipo de anomalia, a gente coloca a pessoa numa linha de cuidado, contacta um oncologista para poder fazer uma tratativa. E olha que legal o que a gente já conseguiu. Para vocês terem ideia, o Brasil tratou ano passado 60 mil pessoas com câncer de mama, tá? Isso na estatística do Ministério da Saúde. A gente achou, em um ano, 5 mil pessoas na nossa base, BIRADS 4 e 5,
que estavam soltas no mercado, soltas no sistema. E aí, mais um dado extremamente interessante, com essa mudança de processo, aí não é só dado, o meu tempo médio de biópsia estava em 26 dias. A pessoa fazia a ultrassonografia até o médico dela olhar, até o médico dela saber o que fazia, porque muitas vezes não sabia como direcionar, demorava 26 dias para ela fazer a biópsia. A gente está reduzindo esse tempo para 48 horas, e no caso de um câncer, isso faz uma diferença gigantesca na vida. E aí, saindo de inteligência artificial, mas dentro desse mesmo segmento, existe uma doença que é a insuficiência cardíaca, que é a maior causa de absenteísmo do Brasil, é uma das maiores causas de morte no Brasil. Tá? A insuficiência cardíaca é a capacidade do coração bombear a quantidade de oxigênio suficiente para nutrir o corpo. E você hoje tem 3 tipos de insuficiência cardíaca. A grave é o cara que não consegue subir um lance de escada. Esse cara com certeza tem um cardiologista. A moderada, que é o cara que corre 100 metros e ele sente falta de ar. Na maioria dos casos ele tem um cardiologista. A leve, o cara vive normal, só que a leve evolui. E aí chega um paciente nosso na emergência com apêndice estourado. E aí antes do cirurgião fazer a cirurgia, ele pede um ecodoppler, que é um exame de imagem para olhar a saúde do coração, porque esse paciente vai ser anestesiado, e aí ele tem uma IC leve. E aí isso passa batido, o cara vai operar, vai fazer tudo, não vai mudar nada. Só que esse cara, porque não é a intenção, o cirurgião não está preocupado com a insuficiência cardíaca dele. E aí entra, não é IA, aí entra dado purinho. Eu vou lá, isso é um dado numérico, eu vou lá, pego, isso tem um termo chamado fração de ejeção de Simpson, eu vou lá, pego esse número, falo, opa, esse cara tem insuficiência cardíaca leve. Esse cara, ele tem que ter uma consulta com cardio por ano, uma consulta com endócrino, porque normalmente ele tem problema de colesterol, tomar um monte de medicamento, fazer uma série de exames para poder acompanhar ele de forma melhor, para que não evolua. E aí isso não é IA, então também é dado. Então, dentro do mesmo segmento, você tem que saber exatamente aonde você deve usar. E o outro, que é um pouco mais, vamos dizer assim, Star Trek, que a gente está fazendo, que é bem bacana, a gente iniciou há pouco tempo num dos nossos hospitais. O paciente chega no ambulatório, tira uma foto do fundo de olho, sem precisar dilatar, e ali a gente já consegue detectar hipertensão, diabetes e mais uma série de doenças só com a imagem do fundo de olho. Então, assim, mas tudo que eu estou falando com vocês são coisas que são pensadas aonde eu quero chegar. Nada disso nasce sem métrica. Assim, a gente não faz experimentação. A gente fala, vamos fazer isso porque a gente quer chegar nisso. E tudo é medido de tempos em tempos para que não haja desperdício de dinheiro, de tempo e de dinheiro. Então, assim, tem que saber aonde utilizar. Então, o caso que eu falei da enfermeira navegadora, tem um pedaço que é IA, tem outro pedaço que não é, que é dado, é análise descritiva, é purinha, não tem nada de algoritmo, nada disso. Bacana, Fabinho. Ronaldo? Os caras já falaram tudo, né? Sobrou pouco para eu falar aqui. Mas só um comentário, né? Legal ouvir esses casos muito mais na veia de problemas, né? Saindo de situações e olhando muito mais na eficiência operacional e não nessa hype que a gente olha de inteligência artificial, olha uma linguagem, uma conversação. Né? Então, outros casos que surgem no segmento de seguros, talvez mais triviais ali, né? Mas o processamento de documentos físicos é um volume absurdo para qualquer operação de seguradora. Né? E ter humanos para fazer isso é um trabalho que não traz valor para o negócio. Né? Então, assim, a inteligência artificial para tirar esses indivíduos dessa atividade braçal e colocar eles em outras atividades que eles possam agregar mais valor, eu vejo que isso vem transformando. Né? A gente tem casos de seguradoras que hoje a maior parte do processamento a ingestão desses documentos físicos é feita por inteligência artificial. Né? E aí no tema de saúde e de várias outras coberturas, ter a distinção de que isso daqui é um relatório médico e que isso tem uma patologia e trazer isso como insight aí sim para um analista, para falar, poxa, isso daqui não pode ser tratado da mesma forma que uma patologia comum, isso daqui tem que ser levado para uma junta médica. Esse tipo de insights
que a inteligência artificial pode contribuir, por exemplo, para a operação, para quem está lá na frente. A mesma coisa, por exemplo, um outro exemplo de uma outra seguradora que aplicou um pouco de análise de sentimento nas chamadas. Ela cuida de abertura de sinistros e tem uma pessoa que está com uma dúvida simples, que pode ser transmitida, inclusive, para o app, para um chat. Agora, tem alguém que está em perigo, né? Hoje, o volume de ligações é alto. Como é que eu identifico quem que eu tenho que ter um outro ser humano atendendo e quem eu posso tratar em outro canal, né? Hoje é possível. Hoje você conseguir processar essa voz, algoritmos de inteligência artificial, identificar que existe uma tensão e poder atuar nisso daí. Então, a gente tem casos de seguradoras que já estão aplicando isso também. Então, deixa eu fazer um spin-off nessa pergunta, então. Como é que você está enxergando a questão da regulação de algoritmo de IA? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente está muito embrionário para regular esse negócio. Eu acho que a gente tem aí uma potência gigante de tecnologia, né? A capacidade hoje... Vou dar um exemplo rápido. Você escreve hoje, tem softwares que a gente está vendo no mercado que você escreve ele perguntando para o sistema e o sistema responde com base no chat GPT, né? Então você começa a ver que tem uma potência muito grande de tecnologia, mas a regulação é muito embrionária. A gente ainda tem que discutir ética antes de regular. Eu não sei se vocês viram hoje, saiu no jornal, um médico, está no UOL isso de hoje, um médico, o Bing está utilizando o chat GPT dentro de uma versão nova dele lá, e aí esse médico ele trabalhou numa junta de assédio sexual de outros médicos. E aí deu uma louca no chat GPT, quando ele botava o nome dele, o chat GPT dizia que ele era o abusador. Sim, aí ele está processando a Microsoft e tal, então, assim, eu não estou nem falando muito agora de IA generativa, mas o que eu quis perguntar é o seguinte, no meu caso, principalmente de saúde, olha como é que isso é sério, tá? Caso real, no NHS, o NHS é o SUS da Inglaterra, um algoritmo para detecção de câncer de olho. Normalmente câncer de olho é criança que tem, e aí uma criança passou pelo algoritmo, não detectou, ela morreu. E o familiar processou o hospital, processou todo mundo. E aí o juiz, olha como é que a falta de ter uma regulação é difícil, porque os juízes eles não têm a menor ideia como é que isso funciona, como é que dosimetra um negócio desse. E aí o juiz virou e fez o seguinte, falou, a startup não tem dinheiro, vende o almoço para pagar a janta. O médico, não vou conseguir tirar muita coisa dele. Eu vou processar o hospital, vou penalizar o hospital, e aí comeu 1 ano de lucro do hospital nessa causa. Foi real, foram 60 milhões de pounds que custou essa brincadeira. Então, assim, acho que falando um pouquinho do meu segmento, e aí eu estou até tirando completamente o chapéu Sul-América, o meu problema é porque eu, como hospital, como saúde, na verdade, eu não posso agir de forma irracional. Eu não posso. Eu como área de seguro, eu até posso. Eu posso deixar de pagar uma apólice, não vai acontecer nada. O cara pode, mas de certa forma é isso. Agora, não morre ninguém por isso. Não morre ninguém, exatamente. Eu como hospital, eu não posso agir de forma irracional porque eu mato uma pessoa. Então, assim, tanto que, só para finalizar essa pergunta, eu lembro quando a gente começou a falar sobre IA lá na companhia, isso até um pouco antes da pandemia, toda semana alguém batia lá na porta para vender algum algoritmo que pareciam todos iguais, né? Assim, algoritmo de detecção de pneumotórax em raio-x. Até eu que não sou médico, eu consigo achar um pneumotórax no raio-x. E eu perguntava, quem é o médico da equipe, hein? Quem é o médico que está assinando isso aqui? Ouvi de tudo, pessoal. Meu irmão, meu cunhado, já fui num médico. Então, assim, no caso de saúde, para mim é imprescindível que tenha uma questão técnica realmente pesada para poder assinalar um negócio desse. No caso da Redditor, a gente tem uma equipe médica que afere isso, não é só a matemática em si, entendeu? E outro dia eu fiquei preocupado, né? Estava lendo assim, muita gente estava se medicando, se automedicando, jogando no chat GPT, eu estou com dor de cabeça. A pessoa vai lá e toma isso aqui que está resolvido. E muita gente piorando por causa disso. Pessoal, queria abrir aqui, a gente está recebendo várias perguntas aqui sobre os assuntos que a gente está debatendo. Agradecer. E uma aqui que a gente falou muito a respeito, né, mas a gente não tocou nesse ponto, a gente não foi nesse nível, né?
Então, do ponto de vista de arquitetura, o uso de plataformas tipo Data Lake pode ser uma solução para centralizar dados que possam ser consumidos ou atualizados, né, quando a gente fala de forma síncrona e assíncrona, por APIs. Vou começar com o Dani. Repete a pergunta. Claro. Do ponto de vista de arquitetura, o uso de plataforma tipo Data Lake pode ser uma solução para centralizar dados que possam ser consumidos ou atualizados por APIs? Assim, a Data Lake, ele não é bem uma plataforma, né? Ele é uma técnica, tá? Então, sim, a resposta é sim, pode, mas aí vai variar caso a caso. Então, de novo, eu vou para os exemplos, né? A gente, lá na Sompo, tem capturado dado do que a gente não tem sucesso para entender. Muitas vezes você põe isso de uma forma desestruturada dentro de um arcabouço todo, chamado Data Warehouse, chamado Data Lake, ou chamado com o nome que você quiser, mas é um balde de dados. E, a partir dali, para determinados estudos, determinadas informações, você vai quebrando isso em Data Lakes, para você falar, aqui é um lago de dados onde o cara vai brincar para tal coisa. E aí você tem uma réplica de dados. Então, por exemplo, no meu caso lá, a policy. Eu posso ter alguém que está estudando estatística de apólices, eu jogo num data lake para ele, numa plataforma, subo lá um servidor na AWS, boto o cara lá e falo, processa o que você quer. Aí vem o meu outro cara lá e fala, quero testar uma inteligência artificial que eu quero pôr na Redditor. Aí ele faz um data lake, ele bebe daquela fonte para fazer o teste. Então, é uma técnica, sim, funciona. E como que a gente usa a API lá? Na verdade, assim, eu não quero interferir na operação do sistema para estar capturando o tempo todo essas informações. Então, para cada ponto que ele passa, ele dispara uma API e fala, guarda isso aqui para mim. Eu não sei o que eu vou fazer com aquilo depois, mas guarda isso aqui para mim. Daniel, mas você guarda tudo? Não, tudo não, mas a gente tenta vir a guardar tudo. Então, é uma técnica que a gente usa. Então, você joga num baldão, a partir dali você faz os seus data lakes para fazer estudos específicos, até para você limitar a quantidade de dados, limitar a possibilidade das amostras. A nossa estratégia foi assim também, tá? Por conta do cenário que eu falei para vocês de fragmentação de informação, 70 hospitais diferentes e tal, a gente criou uma arquitetura baseada em 3 pilares, uma camada de streaming, um orquestrador no meio do caminho e o lake no final do caminho. Então, assim, e aí, por que nasceu desse jeito? No passado, a gente teve aquela ideia que todo mundo tentou, né, de criar um hub de inovação, de botar startup pendurada. Ninguém deu certo, né? Ninguém saiu, ninguém teve o lucro que esperava, né? E a gente tentou criar esse hub, e aí o problema era o seguinte, podia chegar uma startup para mim, que, por exemplo, tirava o pelo de nariz e descobria que o cara tinha câncer. Imagina eu ter que integrar com 63 bases de dados diferentes. Se eu demorasse um mês para cada hospital, são 60 meses. Então a gente criou essa arquitetura de streaming, orquestrador e lake, em que hoje, quando eu preciso integrar com qualquer coisa, eu integro direto no meu lake. Então o meu lake tem em tempo real minhas informações de atendimento, do paciente, e tudo passando pela área de governança de dados. E qual é o problema? Eu tenho, por conta das bases separadas, eu tenho Sul América cadastrado separado, Sul América cadastrado junto. Então tudo isso passa, depois dessa filtragem, pela área de governança para entregar um dado padrão ouro no meu lake. E aí um grande diferencial, cara, que assim, foi uma mudança drástica na forma que a companhia passou a enxergar esse tipo de coisa, que é importantíssimo, que é a integração, foi a criação de um core de integração formal. A gente tem um core de integração formal dentro da companhia, em que a área de arquitetura, quem toca é a TI, e a área de projetos de integração, quem toca é a área de dados, porque é informação mesmo. E aí a gente, com essa arquitetura nova, fez uma diferença enorme na hora de você implantar um novo sistema. Governança de dados, eu acho que é o ponto aí, né? O Daniel falou de o Lake como ele ali é um repositório, né? Mas e as APIs é como você vai trazer os dados, como você vai interagir, mas assim, de nada adianta se não tiver governança de dados, né? Tanto para chegar quanto para consumir, né? Para visualizar, né? Então eu acho que só concordo com vocês. Só para um outro toque, para quem está pensando alguma coisa nesse sentido, a gente fez também o caminho contrário, porque, cara, o dado entrava muito errado. Então, no meu sistema de ponta, então a gente atua na origem. Então,
chama o fornecedor e fala só, preciso que você valide quando o cara botar o CPF, eu quero que você de dentro do teu sistema valide esse dado num broker. Então no caso da Ridor é exatamente isso, tá? O cara coloca o CPF, eu vou num broker qualquer, Serasa, Neo, qual for, Zux, e traz para mim a informação validada. Isso a gente faz com telefone, com e-mail, a gente faz com a Safety Mail. Então dessa forma, eu consigo reduzir drasticamente o meu headcount de qualidade de dados, porque eu conserto o problema lá na origem. Aliás, hashtag fica a dica, não resolvam seus dados no meio do caminho nunca, tá? Sempre na ponta. Custa mais caro só a primeira vez. Boa. Pessoal, a gente está chegando aqui no final. Eu queria fazer uma última pergunta aqui para vocês, que tem diversas empresas aqui hoje. Um número recorde na Pix, tá? A quantidade de empresas. Queria um conselho de vocês para quem está começando essa jornada digital aí, está pensando... Porque toda empresa tem que ser digital. Se ela não é, uma hora ela vai ser. E qual o conselho que vocês dão assim, bicho, eu tenho que começar e não sei por onde começar? Cara, começa pelo teu cliente entendendo ele. Tá. Se você não entender teu cliente, você não vai fazer uma boa experiência digital. E eu não estou falando aqui de UX, de CX, eu estou falando de entender o cliente. Então, pega o dado, entende ele, entende a necessidade que ele tem, que ele te apresenta, e aí sim você vai fornecer uma boa experiência. A gente tem uma tendência de falar de boa experiência para o cliente, né? Customer centric, todo mundo usa essa expressão, e aí quer fazer o site bonitinho, como é que navega, última tecnologia, gamificação na barrinha, aquele negócio todo. Isso é importante, faz parte, mas não é só isso. É entender realmente o que o cliente precisa. As empresas que estão se tornando digitais, elas são muito mais do que uma tecnologia nova plugada por meio de API. A API é o meio pelo qual... né? A tecnologia que você usa é um meio pelo qual. O importante é você entender o que cada um precisa dos seus clientes e fornecer para ele, pelo menos sem ele pedir, né? O mercado de seguros está tentando caminhar nessa direção, de olhar para o cliente e falar, você precisa disso aqui, você percebeu? Por causa disso e disso e disso. Isso é dados, isso é tecnologia, isso é experiência do cliente, é digitalização. Bacana. Simplificando, pragmatismo, humildade e ROI. É isso. Assim, não dá para você começar nada sem pensar em que você vai retornar para o cara que está te pagando para botar a solução de pé. Você ter humildade para entender o que está acontecendo e tem que ser extremamente pragmático. No final do dia é só isso mesmo. Bom, eu para ficar à altura vou usar uma frase do nosso CEO da Amazon, Andy Jassy, que ele fala que não existe algoritmo de compressão para a experiência. Então, focada, o que o Daniel falou de foco no cliente, voltado ali para os KPIs, cuidar da experiência, né? Garantir que no fim do dia, seja digital, seja face a face ali, cuidar dessa experiência do cliente. Bacana. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo aqui por esse painel. Ronaldo, Fabinho, Daniel, amigos aí que a vida me deu. E é sempre bom bater um papo com vocês aí, seja aqui, seja tomando um chopp, que é o que a gente sabe de bom fazer também. Pessoal, beijo para vocês.